convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis. É fácil achar, né? No capítulo 34. Capítulo 34. Vou ler alguns versículos deste capítulo e alguns versículos do capítulo 35 para uma palavra que antecipa a nossa ceia no dia de hoje. Diz assim o texto de Gênesis 34. Certa vez Diná, filha de Lia, dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela cidade. Diga-se, saiu para conhecer as mulheres daquela cidade. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu, agarrou e a violentou. Mas seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi a dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Vamos ler aqui os versículos, antecipar aqui para nós estarmos aproveitando. Vamos ler o versículo 20, versículo 30, 22 em diante. Mas eles só consentiram viver conosco como só povo, sob a condição de que todos os homens sejam circuncidados como eles. Lembram-se de que seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitamos então a condição para que estabeleçam em nosso meio. Aí, versículo 25 fala: 3 dias depois, quando ainda sofria dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida e mataram todos os homens. Mataram ao fio da espada Anor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos zerezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e eles juntarão suas forças e nos atacarão. Eu e a minha filha e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo. Eles trataram nossa irmã como uma prostituta. Versículo 1 do 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça lá. Faça um altar ao Deus que te apareceu quando você fugir de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifique e troque as roupas. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usava nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram,
o terror de Deus caiu de toda maneira sobre a cidade ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Versículo 14: Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome a Betel, o lugar onde Deus tinha lhe falado. Amém? Esse é um texto onde conta uma história muito trágica, uma história muito extravagante, muito estúpida, né? Que aconteceu na família de Jacó. Nessa ocasião, Jacó, ele estava vindo de Padã Arã, não é? Teve a sua experiência em Betel, no capítulo 28 do livro de Gênesis, e ele compra uma terra, ele compra uma porção de terra, um campo dessa família, a família de Siquém. Ele compra uma parte, uma terra, e vai morar naquela terra, desce ali para morar com sua família. E aí conta o texto que a Diná, a irmã de 12 irmãos, ela foi dar um passeio, foi dar uma volta na cidade, foi conhecer a vizinhança, e ela foi então conhecer as amigas, e nesse conhecer as mulheres daquela cidade, o filho do governador daquela cidade, por nome Siquém, ele viu Diná, agarrou Diná e a violentou. Ele estuprou Diná, ele praticou um abuso sexual com Diná, estuprou a filha de Jacó. E depois disso, o Siquém foi até o seu pai e falou: pai, eu quero aquela moça, apaixonei por ela, estou apaixonado por ela, eu quero casar com ela, compra para mim, ela para mim, compra os dotes do pai dela. Aí o Jacó ficou sabendo daquela história, disse que ele guardou o dia inteiro calado, à espera que seus filhos chegassem. Assim que chegaram, estava lá os filhos, estava também o senhor Amor, né, fazendo as propostas para comprar a Diná. E os filhos de Jacó fingiram-se que aceitaram a condição e propuseram uma outra condição: vocês tinham que circuncisar como nós somos circuncisados. Aí eles: não, isso aí nós fazemos, é para fazer amizade com vocês, se é para o filho do governador ter a moça que ele quer, nós topamos, tá? E eles então fizeram esse ato da circuncisão, que é um ato que dura alguns dias de dor, e no apogeu da dor, do ato da dor, meio-dia, né? Sol quente, a dor extensa, Simeão e Levi pegou uma espada e fez um cata, fez um limpa, matou aqueles homens, de todos os homens, fez um estrago, desatino naquela cidade, matou o governador, matou Siquém, o que havia feito aquele ato vergonhoso com a sua irmã Diná, e saqueou a cidade, e levou só as mulheres e as crianças. Aí chega a notícia para Jacó desse fato. Aí Jacó fala assim: vocês atraíram para nós ódio, vocês atraíram ódio sobre a minha casa, sobre a minha família. E ele fez uma conclusão: olha, esse povo vai ficar sabendo, vai juntar a outras regiões aí e vai querer vingança. E o que vocês fizeram, nós não temos força para combater essa situação. E Jacó fez a conclusão do fato, fez a conclusão da consequência daquele ato: olha, eu e a minha família seremos destruídos. Foi a conclusão: eu e a minha família seremos destruídos. Esta era a lógica, esta era a realidade diante daquela circunstância. Ocorre que, depois de Jacó ter feito essa conclusão, ele foi falar com Deus, foi falar com Deus. E ao falar com Deus, Deus trouxe para Jacó a solução, trouxe a solução do problema,
trouxe para Jacó como devia proceder para resolver aquele problema. Aí, antes de eu falar sobre a solução de Deus para o problema de uma família que estava temendo ser destruída, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, nós temos aqui a Diná saindo para visitar, para conhecer, para passear na casa de desconhecidos, casa de amigos, e lá alguém dentre esses amigos, lá nessa casa tinha um rapaz por nome Siquém, deve ser um rapaz meio estragado, meio violento, meio perigoso. Veio Diná, encanta com a Diná, com a beleza dela, viu Diná, agarrou Diná e a violentou. Foi esse o fato. Além, depois de violentar, disse que estava apaixonado, que estava interessado em casar com ela. Isso, na verdade, é um amor irresponsável, Na verdade, aqui, esse rapaz, ele representa aqui um estuprador, um violento, um abusador sexual, um importunador sexual. Este rapaz aqui, se fosse numa época como a nossa, nós tínhamos que chamar a polícia e prendê-lo, prendê-lo, porque cometeu um crime gravíssimo, Agora, a gente quando lê o texto da Bíblia, a gente precisa fazer algumas conexões na realidade nossa. A conexão que eu faço é essa: pais, tenham cuidado com seus filhos, cuidado em casa de quem vão, na casa com quem é amigo, com quem ele acompanha, com quem ele está visitando, porque esse negócio de estuprador, pessoas violentas, abusadores sexuais, estão em toda a classe, não estão em toda a classe, na classe nobre, na classe intelectual, na classe elite e assim por diante. Não iluda com as aparências. Infelizmente, nós estamos vendo um crescimento muito grande do crime de feminicídio, É assim, as pessoas hoje, os rapazes apaixonam por as moças e pensam que a moça é propriedade dele, E se ela querer separar, ele mata. Está virando moda isso. Então, por favor, tenha atenção por isso, porque esse fato aqui aconteceu, parecia que era uma estupidez de uma idade muito distante da era moderna, mas no modernismo que nós estamos vivendo, assistindo coisa semelhante a essa aqui, Agora veja bem, o que aconteceu? Aconteceu que quando os irmãos de Diná ficou sabendo da situação, eles foram tomados de duas coisas terríveis, Eles foram tomados de entristecimento e ira. Ora, entristecimento e ira, se você somar, é igual a vingança, é igual a ódio. Então, o ódio de vingança, ódio de fazer o mal para aquela família, ele acendeu no coração dos filhos de Jacó, e eles cometeram esse desatino, foram lá e assassinaram todos os homens, assassinaram Siquém, assassinaram seu pai Anô, e fez um estrago naquela região, e aquela situação ia tornar notícia para outros povos, e os povos iam ouvir aquilo e iam ser totalmente contra a família de Jacó, e também queria vingança. Aí a tragédia seria ainda maior. Ocorre que Jacó, ele quando desceu para Siquém, desceu a Siquém, viveu ali algum tempo, ele tinha descuidado de alguns detalhes da vida, das coisas espirituais. Quando isso aconteceu, que ele viu no aperto, ele falou: eu e minha família seremos destruídos, nós somos poucos, não temos força, esse povo vai unir e vai acabar com a minha família, assim como vocês acabaram com a família deles, Aí acontece que Jacó certamente foi falar com Deus, e Deus falou com ele, E Jacó foi falar com Deus, e Deus falou com ele, e Deus trouxe a solução para Jacó,
trouxe a forma dele resolver aquela tragédia, a resolver aquela situação terrível que poderia custar a sua família. Diz o texto que Deus disse a Jacó: Jacó, suba a Betel e estabeleça ali. Primeira coisa que Deus falou: suba a Betel e estabeleça ali. Terceira coisa: faça para mim um altar. Faça para mim um altar, onde eu apareci a você, onde eu manifestei para você, quando você fugir do seu irmão. Esse texto está aqui no capítulo 28, né? No capítulo 28, quando aquele sonho que Jacó teve, o sonho de Jacó foi lá em Betel. Ele teve um sonho em Betel, e ele, quando acordou, ele disse assim: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu nome de Betel. Deu nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz, então Jacó, por ocasião da revelação, da experiência que ele teve com Deus, ele ergueu ali um altar e deu o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus, e fez um voto. Diz assim o voto de Jacó no 28. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó, ele passou-se algum tempo, passou alguns anos, ele vivendo em Siquém, teve essa experiência, fez a conclusão do perigo que estava correndo a sua família. Ele vai falar com Deus, e Deus lembra ele de Betel. Lembra ele de Betel. O problema está aqui nesta solução que Deus dá. Ele fala: suba a Betel, a casa do Senhor, a casa de Deus. Deus está falando: Jacó, volte ao lugar aonde eu falei contigo, o lugar da revelação. Jacó, volte ao lugar da promessa, lugar da aliança. Volte ao lugar onde você fez votos, fez voto. Volte a Betel. Então, o que nós entendemos aqui é que Jacó cometeu as razões porque podíamos enumerar por que isso aconteceu, porque essa tragédia aconteceu com Jacó. A primeira informação é essa: porque ele desceu para Siquém, ele desceu para Siquém. Ele devia estar em Betel, e ele desceu para Siquém. E este é o problema: ele abandonou, ou ele rejeitou, ou ele adiou, ou ele esqueceu deste lugar, ele esqueceu deste altar, ele esqueceu desse santuário. É o santuário da revelação de Deus, é a casa de Deus. Então, aqui nós encontramos um risco que qualquer família corre, como Jacó correu, quando abandona a casa de Deus, quando abandona o lugar da promessa, quando abandona o lugar em que Deus manifesta a sua palavra, a sua vontade, onde Deus faz presente, Quando a pessoa desce para outro lugar, em vez de estar na casa do Senhor Deus. Aí diz: estabeleça lá, Jacó, estabeleça lá. Não estabeleça em Siquém, estabeleça em Betel, porque Betel é lugar da segurança da sua família. Betel é a garantia da sua sobrevivência. Betel é a garantia do cumprimento da minha promessa. Jacó então entendeu esta mensagem, entendeu esta exortação de Deus, entendeu esta
esse pedido que Deus fez para ele, Jacó, então, ele pensou, preciso então consertar a minha casa. Aí disse, olha, ele reuniu a família, né? Reuniu com seus filhos, reuniu com suas noras, reuniu com seus criados, e falou assim, olha, ele certamente compreendendo o porquê havia acontecido, ele falou, olha, nós precisamos fazer um concerto, nós precisamos fazer uma nova aliança, nós precisamos limpar a casa, nós precisamos colocar a casa em ordem. E Jacó certamente percebeu que seu descuido fora tanto, que ele disse, olha, livre-se dos deuses, a sua casa, os seus familiares começaram a criar deuses, a montar deuses, começou a estar desenhando deuses, começou a inventar deuses e colocar na sua casa. Jacó percebeu isso, essa situação é que está trazendo essa tragédia, esse fato tão terrível e perigoso para a minha família. E ele disse, olha, vamos, purifiquemos as nossas vidas, vamos trocar nossas roupas espirituais, e depois vamos subir para Betel, e ali vamos erguer um altar ao Senhor, que me ouviu no dia da minha angústia. Ou seja, o que compreende aqui é que Jacó e sua família, eles haviam esquecido do Deus que os socorreu no dia da angústia, no dia que ele fugiu do seu irmão Esaú, que Deus apareceu para ele e fez promessa. Irmão, nunca esqueça dos benefícios que Deus faz a você. Nunca esqueça das bênçãos que Deus te fez no passado, te alcançou. Nunca esqueça de estar sempre lembrando que você precisa louvar a Deus, tributar ao Senhor, Deus em Betel. Aí eles foram a Betel, fizeram o conserto da casa, entregaram os deuses, entregaram aquilo que era impróprio, aquilo que era indevido, aquilo que era pecado, aquilo que era abominação ao Senhor, E eles chegaram em Betel, levantaram o altar de novo de Betel e fizeram uma celebração. Nessa celebração, Deus deu uma resposta tremenda e maravilhosa. Quando eles partiram, diz o texto, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao derredor, que ninguém ousou perseguir a família de Jacó. Quando Deus então percebeu a atitude, quando Deus percebeu a forma, quando Deus viu a maneira com que Jacó e sua família agiu diante daquele fato, Deus então trouxe a solução. Ele derramou o terror entre as pessoas que poderiam vingar a família de Jacó, e diz o texto que ninguém ousou perseguir Jacó e sua família. É Deus trazendo a solução e dando a bênção, é Deus trazendo a resposta e dando também a forma da gente obter aquilo que nós carecemos e precisamos. Jacó levanta o altar e constrói o altar e dá o nome altar Betel, ou seja, esta é a casa de Deus. E neste altar, nessa ocasião, Jacó passa por uma experiência muito tremenda. Diz assim, depois que Jacó, versículo 9 do 35, depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Sabe? Então, na verdade, é o seguinte, o que Jacó está acontecendo? Ele recebeu, lá no capítulo 28, ele teve a experiência de Betel. Deus manifestou para ele, fez uma promessa para ele, Deus fez uma promessa em Jacó tremenda, Deus falou com ele maravilhosamente. Ele disse bem claro assim, Deus falando para Jacó, que ele cumpriria nele,
toda a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaac, Deus cumpriria nele. Mas Jacó recebeu aquela experiência de Betel, ele foi cuidar dos seus negócios, foi comprar a terra de Siquém, e não lembrou mais dos benefícios do Senhor Deus. Aí diz que depois que passou esta experiência, Jacó teve outro momento solene com Deus. Deus apareceu de novo para ele e o abençoou. Quando Deus o abençoou, dizendo assim: Jacó, seu nome é Jacó, mas você não será chamado mais Jacó, seu nome será, assim lhe deu o nome, Israel. Irmão, Jacó até aquele dia aqui, até essa vez aqui, ele tinha apossado das promessas, tinha tido uma experiência com Deus, ele tinha tido uma revelação de Deus, ele tinha tido uma Deus fazendo promessa para ele, mas entretanto ele esqueceu de Deus, esqueceu de tudo isso. Aí acontece a tragédia na sua casa. Que tragédia? Ele conclui: eu e minha casa, eu e minha família, nós seremos destruídos. Aí ele vai procurar Deus, e Deus traz a solução. Olha, Jacó, volte para Betel, de onde você nunca devia ter saído. Estabeleça lá é o lugar de você criar família. Aí erga o altar. Deus, ele até hoje, irmãos, ele procura pessoas que gostam de altar. Altar é celebração, altar é culto, altar é referência ao nome do Senhor Deus. Às vezes eu fico preocupado quando eu vou em alguma festa, uma festa de crente, e não tem momento para Jesus, né? Não tem momento para a Bíblia, não tem momento de oração, né? Se você faz uma festa, qualquer festa que for na sua casa, de aniversário ou de qualquer, não esqueça de levantar altar de adoração, altar de exaltação, altar que louva o nome do Todo-Poderoso Senhor Deus. Erga altar na sua vida, seja uma pessoa de altar. Então Jacó levanta o altar. Jacó levanta o altar, e após Deus então manifestar a ele outra vez, e Deus faz aquilo que era mais necessário, mais importante acontecer na história de Jacó, que era ele mudar o nome, mudar o nome. Jacó, você sabe muito bem que esse nome trazia uma pencha, uma informação, sabe, um código de formação muito ruim, e de um passado muito triste, de situações muito desagradáveis para Jacó. E a coisa mais preciosa que Jacó certamente queria é acabar com esse passado marcante, com essas marcas do passado, que certamente Diná levou para a sua vida toda, marcas do passado, traumas de acontecimento. E Jacó então tem essa bênção. Deus manifesta a Jacó: Jacó, vou mudar o seu nome. Você não será chamado mais Jacó, mas você será chamado Israel. Sabe o que é, Jacó? Você de hoje em diante é um homem dotado de poder diante do Todo-Poderoso. É um homem dotado de poder diante do Todo-Poderoso. Jacó, portanto, aqui ele inaugura uma nova etapa na sua vida, uma nova história. E outra vez Deus manifesta para Jacó dizendo: Jacó, eu serei contigo por onde queres que fores. Eu vou te abençoar, a sua descendência, vou abençoar os seus negócios, vou abençoar a sua história, vou estar contigo, e a herança, as bênçãos de Abraão haverão de acompanhar a sua vida por onde você for. E Jacó então cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Concluindo esta palavra, meus irmãos, não ponha a sua família em risco. Não ponha a sua família em risco. Amém? Não seja displicente, descuidado, a ponto de não perceber que alguma coisa, algum perigo, algum fato que acontecer na sua casa pode trazer entristecimento e ódio. Aí você, crente, entristecida e cheia de ódio,
Pessoas entristecidas e cheias de ódio gostam de vingança, querem vingança. E pessoas entristecidas e cheias de ódio também atraem ódio. Atrai ódio. Aqui Jacó falou: ora, essa situação vai atrair ódio para minha casa, vai atrair ódio. Irmão, nessa hora, companheiro, nessa hora, irmãos, a solução só vem de Deus. A solução só o Senhor que tem. E a solução de Deus sempre será essa: suba para Betel, estabeleça lá e levante altar ao meu nome, porque quando você fizer isso, eu trago a solução para todas as suas agonias, aflições e medos e temores de destruição da sua casa. Amém? Esta é a palavra do Senhor para você nessa noite. Betel chama-se casa de Deus, casa de oração. Casa de oração. Não troque este lugar por outro qualquer. Não troque este lugar por nenhum outro lugar dessa terra, porque o salmista diz: um dia nos átrios da casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em outro lugar qualquer. Amém? Vamos ficar de pé. A família cristã reúne nesta noite para ceiar. Ceiar é comunhão, ceiar é fraternidade, ceiar é celebrar o amor, celebrar a fé. Ceiar é fazer renovar promessa, renovar aliança, renovar compromisso, é consertar a casa, tá? É consertar a casa. Então nessa noite, a palavra que nós temos para você é esta: precisar de renovar, renove. Precisar de consertar, conserte. Se puder purificar, purifique. Se precisar de fazer uma reunião na sua casa, para botar a casa em ordem, faça, antes que seja tarde demais. Hein? Então a família de Deus reúne na casa de Deus. Aleluia. Deus deu para nós essa casa, não é? Deus deu para nós essa casa. Tem muitas casas de Deus aí na cidade, mas Deus deu essa casa para nós aqui sermos irmãos, sermos fraternos, andarmos junto com Jesus até Ele voltar. Então você tornou família de Deus, é família minha, eu sou família sua. Então você aqui é o nosso Betel, aqui é o nosso Betel, aqui é a nossa casa, aqui é o lugar que Deus quer trazer para nós solução de problemas, tá? É aqui que Deus traz a resposta para as nossas vidas. E quero afirmar aqui a conclusão de Jacó: eu e minha casa seremos destruídas. Ela é a conclusão humana, lógica, mas a conclusão de Deus é esta. A conclusão de Deus é essa. Se você fazer o que Deus quer que você faça, Deus restaura por completo a nossa vida, a nossa casa e nossa família. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, no teu santo nome, Jesus, eu oro por cada família presente aqui nesse santuário. Em dias difíceis como nós estamos vivendo, Senhor, aonde a imoralidade, aonde o desrespeito, aonde as coisas de notícias péssimas, notícias trágicas se ouvem todos os dias, eu quero suplicar a Ti que o Senhor guarde a família dos meus irmãos, guarde os seus filhos, Jesus, nas suas idas, nas suas vindas, nos seus passeios. Guarde os seus filhos em todos os lugares que eles forem, Senhor. Preserva a família desta igreja, deste povo, Senhor, guardada pelas tuas mãos. Que ninguém tenha autoridade, Pai Santo, de tocar em nenhum deles, Senhor Jesus. Que eles sejam preservados de tudo aquilo que é ruindade, que é trevas, que é coisa terrível. Que eles sejam preservados, ó Pai, ó Deus, debaixo da
a tua presença na tua casa, nas tuas mãos benditas, protegendo, Senhor. Bendito Deus, que nós possamos, ó Pai, compreender a importância de fazer conserto em família, de restaurar, Pai Santo, altar derrubados, altares, Senhor, caídos, que nós possamos, ó Pai, sempre celebrar, Senhor, celebrar a bênção do passado, a bênção do dia de ontem, a bênção da restauração, a bênção da saúde, Jesus. Mas sobretudo, ó Pai, nós temos disposição para cada dia estar mudando para melhor, para te servir, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro grato a Ti, por cada pessoa, por cada irmão, por cada família presente nesse santuário, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.